Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia aí no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Amém? Livro de Atos, número 6, capítulo 6. Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor aí nessa noite? Fala um amém aí. Amém? Eu estou muito feliz. Diz o seguinte: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenitas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque as suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarreguemos desse ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos, e a palavra de Deus era divulgada de modo que se multiplicava grandemente o número de discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Eu vou repetir o finzinho. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, nós nos colocamos aqui diante do Senhor nessa noite. Obrigado pelo privilégio de podermos partilhar da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir aquilo que o Senhor quer comunicar nessa noite. Usa-nos como canal dos céus. Pai, que nós possamos diminuir e o Senhor aparecer. Pai, que tudo aquilo que precisa ser falado, estabelecido e comunicado nessa noite seja feito através da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu não sei se você conhece o contexto dessa palavra aqui, desse capítulo de Atos. Se você voltar aí um pouquinho no capítulo 5, você vai ver alguns acontecimentos. Aí o primeiro deles que você pode perceber aí é a oferta de Ananias e Safira e a morte de Ananias e Safira. É interessante que eram os primeiros passos da igreja de Jesus, amém? Era a igreja primitiva começando a caminhar, a se desenvolver, a se organizar como igreja. Ali os discípulos tinham acabado de ser estabelecidos, estavam se movimentando de acordo com aquilo que o Senhor Jesus os ensinou. E a primeira coisa que eu entendo aqui no capítulo 5, um pouquinho antes para te dar o contexto, é que eles estavam vivendo um ambiente de avivamento, porque a igreja estava vendo sinais, maravilhas, mas estavam vivendo um ambiente de verdade e transparência. Ananias e Safira, eles não morreram ali, não sei se você conhece o contexto, eles não morreram ali porque eles reteram uma parte da oferta, eles morreram por causa do engano que eles estavam provocando ali. Na verdade, eles ofertaram depois de Barnabé. Barnabé era um levita do Chipre, que pegou todos os seus bens. Escuta bem, Barnabé era um levita do Chipre que pegou todos os seus bens e depositou, diz a Bíblia, aos pés dos apóstolos. O levita era um homem que ele não podia ter bens. Então a primeira coisa que eu entendo é que num ambiente de avivamento as coisas começam a ser estabelecidas no lugar. E Barnabé vai, se arrepende, se reestabelece, deposita todos os seus bens aos pés dos apóstolos. Vem Ananias e Safira depois, venderam uma propriedade e retiveram uma parte da oferta. Talvez se eles tivessem ofertado antes de Barnabé não teria acontecido nada. Mas o nível, a régua estava alta. Então eles vão e ofertam depois de Barnabé e eles morrem. Nós temos profetizado aqui sobre
um novo tempo, um novo ciclo da igreja, um aumento de medida, um aumento de graça, um aumento, né, de presença. E sabe, querido, nós precisamos começar a entender que um aumento de presença do Senhor vai nos trazer um aumento de responsabilidade. Nós temos falado, nós temos orado, nós temos clamado por isso, por um entendimento como esse, um aumento de separação. Então, que nós possamos estar atentos ao ambiente em que nós estamos inseridos. Amém? A segunda coisa que nós vemos aqui no capítulo 5 do livro de Atos, depois da morte ali de Ananias e Safira, você vai ver os apóstolos se movimentando de forma que a sombra deles, por onde eles passavam, estava curando. Olha, vem um ambiente de avivamento, um ambiente de conserto, e então você começa a ver o quê? Os sinais e as maravilhas, né? Sinais e maravilhas do Senhor. O evangelismo dos últimos dias, querido, não vai ser através de uma boa teologia, né? Se você quer ser um bom evangelista aí, de final dos tempos, aperta o cinto na tua cadeira e aprenda o seguinte: não vai ser com uma boa teologia, não vai ser com palavras, vai ser com poder, vai ser com sinais e maravilhas. As pessoas, na verdade, estão, né, descrentes, se assim você pode dizer, porque elas já estão frustradas com algumas coisas que elas viram e ouviram no passado, e agora elas querem ver e ouvir coisas dos céus. Então, se há um conselho para você, evangelista, que vai viver esse tempo de avivamento, atraia o poder dos céus sobre a tua vida. Sinais e maravilhas, a tua sombra vai precisar curar, querido. As pessoas traziam os doentes e colocavam na sombra dos apóstolos, e as pessoas eram curadas. Quantos aqui clamam por um dia de avivamento assim? Eu tenho orado, tenho clamado por isso faz anos. Nós temos uma incrível expectativa que esse dia chegue, né? E não é avivamento no sentido de ser uma festa, né? O meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, diz muito que avivamento não é a tampa da panela voando, é o fundo caindo. Avivamento vai vir quando o arrependimento estiver estabelecido, quando o conserto, quando as coisas correrem para o lugar, quando os Barnabés, né, colocarem as coisas no lugar. Amém? E é interessante que depois dos sinais e maravilhas acontecerem, isso começa a incomodar a religião, isso começa a incomodar ali os sacerdotes, começa a incomodar ali os judeus. E sabe o que eu aprendo no capítulo 5 de Atos? É que você não precisa denunciar o errado, nem combater o errado, você só precisa estabelecer o certo. Porque um homem chamado Gamaliel, né? Gamaliel, para quem não sabe, foi o professor de teologia de Paulo aí, né? Na época Saulo ainda. Ele era um sacerdote, né? Um conhecedor profundo da lei judaica, e ele tem um momento de sabedoria ali, e ele chega para os companheiros dele ali de sinagoga e diz o seguinte: olha, vocês estão tão preocupados aí com os cristãos, porque as coisas começaram a acontecer e as pessoas começaram a se converter, né? E eles queriam perseguir, eles queriam abafar aquele movimento do cristianismo. E então Gamaliel se levanta e ele fala assim: ó, se você lembra quando aqueles irmãos se levantaram lá e diziam que era do Senhor e não era, o que aconteceu? Eles acabaram, eles morreram. Gamaliel fala: se o movimento desses apóstolos, que estão se dizendo agora apóstolos de Cristo, for uma coisa falsa, pode deixar que vai acabar por si só. E ele, de uma certa forma, né, ele é usado pelo Senhor para aliviar a certa pressão que estava havendo sobre a igreja. E então você vai se deparar com o capítulo 6 do livro de Atos, que nós lemos aqui. Isso vai dizendo o seguinte: olha, que naqueles dias multiplicavam-se muito o número de discípulos. Eu não sei quanto tempo você tem aí de cristão, talvez você esteja chegando pela primeira vez na igreja hoje, mas eu queria, você que já tem um tempo de caminhada, nós vivemos um momento na nossa nação, lá pelos anos 2000, né, em que o número de discípulos ele foi incrementado de uma forma muito grande, muito rápido, né? Eu me converti na época que eu tinha uma Bíblia um pouquinho maior que esse celular aqui, porque ele tinha que caber embaixo do braço para meus amigos não tirar sarro, né? Esse foi o meu tempo de conversão. E de repente eu vi que todo mundo
aceitava ser cristão, que era legal, que era um pessoal descolado. Então o Senhor veio e Ele acrescentou. E começou, né, o movimento lá dos anos 2000 e uma adoração intensa, um povo apaixonado. E nós falamos, uau, agora é o avivamento sobre a igreja. Agora veio o avivamento. E realmente naquele tempo o número de discípulos começou a aumentar muito. A igreja ela inchou. Ela não cresceu, mas ela inchou. Hoje nós temos esse diagnóstico. Na época nós pensávamos que a igreja tinha crescido. E ali aumentaram-se muito o número de discípulos e algumas estratégias de crescimento, como fazer a igreja crescer. Na verdade, se você faz a igreja crescer, foi você que fez, não foi o Senhor, querido. Então, os erros do passado, nós precisamos tomar muito cuidado com ele para não praticar de novo, colocando só um nome novo. Nós somos o tempo todo tentados a praticar as velhas práticas, batizar com um nome novo, colocar a nossa assinatura ali, a nossa impressão digital e falar, não, agora é diferente. É diferente por quê? Só porque tem o seu dedo. Então, capítulo 6, ele se inicia aqui no versículo 1, dizendo que naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma grande queixa entre eles. Olha que contradição. Eles tinham 12 discípulos, né? Começaram a trabalhar, a espalhar o evangelho, e de repente eles se multiplicam, e quando multiplicam, o que apareceu? Queixa entre eles. Diga, queixa. Começou a se repetir ali o que aconteceu com Moisés lá no deserto. Amém? E aí já tinham 2 grupinhos formados ali, os judeus helenitas, que protestavam contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque as suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. A igreja ela se movimentava de forma que, se você ler o capítulo 4 de Atos, versículo 32, diz que eles tinham tudo em comum. Entre eles não havia necessidade, de modo em que eles partilhavam e eles tinham tudo em comum. Então a igreja tinha uma organização de arrecadação de recursos naquela época, de alimentos, e ela cumpria ali o seu papel de cuidar, de zelar pelo órfão, pela viúva, e ela começou a se movimentar, e ela praticava isso com zelo, com cuidado. Só que foi crescendo o número de discípulos, e as coisas começaram a sair um pouco do lugar, né? E é interessante que nesse momento aqui não foi como Moisés, que precisou de Jetro vir até ele e ensinar ele como é que ele deveria separar aquele povo, estabelecer líderes ali no deserto, né? Se você ler lá o livro de Êxodo, você vai entender isso. Mas os discípulos, eles chegam numa conclusão. Aqui no versículo 2 diz que, então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Olha, o que não estava funcionando era a distribuição do alimento. E quando os discípulos se reúnem, eles chegam na conclusão de que não era sensato parar de buscar o Senhor, de entender a palavra, para distribuir alimentos. Sabe, o maior engano, ou a maior armadilha que pode acontecer para a gente começar a funcionar no automático, querido. Eu tenho 31 anos de convertido já? 31 anos de convertido. É isso mesmo? Estou velho? Não, não é não. É menos, né? É uns 25, por aí. Meu Deus. Deixa para lá. É bastante tempo. E sabe, querido, eu vou te dizer uma coisa. Eu venho de uma teologia batista, de uma doutrina batista, né? De uma escola batista. E eu vou te dizer uma coisa, nós aprendíamos muitas coisas boas, todas as verdades, dia após dia. E aquilo era depositado em nós. E eu vou te dizer uma coisa, nós, durante esse tempo, e você não precisa ficar 25 anos, não, nem 20 anos. Se você ficar aí uns 2, 3 anos, eu vou dizer uma coisa, eu posso te dar o microfone, abrir a porta e deixar você fazer um culto, você vai fazer redondinho, por quê? Porque você aprendeu. Né? E nós aprendemos a fazer culto, nós aprendemos a orar. Então a nossa linguagem começou a ser trocada, e a gente já tem uma linguagem que quem olha de longe fala: olha lá o crente falando, né? A nossa roupa, a minha não parece muito, né? Porque eu não estou de terno, né? Eu
Não é que eu sou rebelde não, querido, né? É que eu tenho dificuldade com terno e gravata mesmo. Você pode me tolerar por isso, amém? Mas os nossos estereótipos vão mudando, o nosso linguajar vai mudando e a gente começa a aprender. E eu vou te dizer uma coisa: se você de repente estiver na sua casa, né, daqui a pouco você vai estar fazendo um culto na sua casa, porque você está condicionado àquilo, né? As minhas filhas, as menorzinhas têm 6 anos de idade, elas brincam de culto, com 6 anos de idade. Mas sabe, isso é bom e isso ao mesmo tempo é uma armadilha. Porque se você ficar no automático, querido, se você fizer só porque você sabe fazer, né, e nós começamos a trabalhar para Deus, e nós entendemos, e aí vem os ministérios, e a gente começa a trabalhar, e se movimentar para Deus, se movimentar e trabalhar para Deus. E quando você perceber, eu vou te dizer uma coisa, você está fazendo isso sem Deus. Porque afinal de contas você já não precisa mais dele. É igual os pastores, a primeira vez que sobe para pregar, treme, bate o joelho, né, dá aquele frio na barriga. E daqui a pouco você está falando com desenvoltura, você já não se preocupa mais se é para 2, se é para 10, se é para 2.000. Né? Só que no primeiro dia que você estava aqui com o microfone tremendo, batendo as pernas, você estava, oh Deus, me ajuda, Deus. E eu vou falar uma coisa para você. Eu estava falando essa semana, eu não tenho uma boa teologia como o Luciano Subirá, sabe? Aliás, eu não tenho quase nada de bom aí. Né? Se Deus não vier, não tem culto, gente. Vai chegar aqui, você vai olhar para mim e falar, o negócio é o seguinte, ora por mim. Amém? E vamos todo mundo embora depois. Porque eu não tenho algo humano que eu possa te oferecer. Sabe, mas eu oro para não ter, querido. De verdade. Não é hipocrisia, não. Eu oro para não ter. Eu prefiro não ter habilidade de ser dependente de Deus. Porque pelo menos eu não vou fazer isso no automático. Porque cada vez que eu subir aqui, eu vou ter que ter uma mensagem dos céus naquele instante. Se você está reparando, me vendo pregar, você vai ver que eu não tenho esboço. Nada contra quem tem esboço, mas é a minha forma de ser. Eu preciso estar escutando o Senhor e falando. Às vezes eu faço 3, 4 esboços para pregar. Às vezes eu vou pregar fora, né? O pastor de fora nos chama, a gente vai. Aí eu ponho a camisa, né? Dependendo do ambiente. Aí eu ponho a camisa, gravata, se for bem tradicionalzão assim. E aí eu chego lá, eu tenho um esboço bonitinho, a hora que eu vou pregar, Deus fala, eu não quero que você pregue isso. Aí eu ponho o esboço de lado. Aí o pastor da igreja me olha assim e fala, meu Deus, ele não vai usar o esboço. Isso acontece, querido. Mas sabe, eu sou 100% dependente do Senhor. É nesse lugar que eu quero ficar. Eu não quero sair daí não. Agora, nesses dias, os discípulos estavam entrando no automático, querido. A sombra deles estava curando. Né? Eu até pulei um pedaço ali do capítulo 5, eles foram presos, né? E o anjo vai lá e liberta eles meia-noite lá e fala, agora vai e prega a mensagem completa. Porque o evangelho, o avivamento não é um oba-oba, a mensagem completa do evangelho é, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Né? E às vezes o Senhor nos leva, coloca na prisão um pouquinho só para a gente sentir que não é aquele oba-oba que a gente imagina. Mas os discípulos estavam atarefados, fazendo o quê? Fazendo coisas boas. Eles estavam, né, se movimentando ali para suprir o órfão, para suprir a viúva, e eles estavam ali, né, com um número crescido de pessoas. Imagina, você tem 2, na semana seguinte você tem 200, depois você tem 2.000. Cara, haja gente para te ajudar, não é assim? E eles estavam meio que perdidos ali. Mas ao invés deles se organizarem, de sentarem e falar, não, gente, vamos organizar aqui para distribuir direito essa comida. Eles chegam na conclusão, não, vamos nos separar para orar e vamos estabelecer gente para cuidar da comida. Sabe, se você quiser pegar aí no teu espírito, eu vou te dar um conselho nesses dias, querido, né? Você precisa se separar para cuidar mais da oração e da palavra. Esses 12 discípulos, eles se separaram naquele momento para se dedicar à oração e à palavra. Toda vez que vem um aumento de medida do Senhor sobre a igreja, a nossa resposta precisa ser proporcionalmente igual. O Senhor, para te derramar mais poder, para te derramar mais graça, para te derramar mais unção, mais presença, você precisa de um nível maior de entrega, de consagração e de renúncia.
Eu vou dizer uma coisa para você, não vai caber no teu tempo as mesmas coisas que você faz. Se você tem meia hora de vida com Deus por dia, você precisa passar para 1 hora. Querido, a não ser que o seu dia passe a ter 24 horas e meia, que eu vou achar difícil, você vai precisar tirar meia hora de alguma coisa da tua vida. E às vezes você vai ter que tirar até alguma coisa que é boa para o Senhor. Alguma coisa que você está trabalhando para Ele, alguma coisa que você está fazendo para Ele. E você vai precisar abrir mão. Nós como congregação, nós temos... Eu digo que nós somos uma congregação bebê, nós temos 5 anos aí de vida, né? Contando a época de hotel e prédio. Lá nós somos Martins e prédio aqui. E por 2 vezes nesses 5 anos o Senhor já nos mandou parar de fazer tudo. Por 2 vezes nós paramos com todas as atividades eclesiásticas e nós só não paramos o culto de domingo. E aí é interessante, né? Vem um pastor no domingo e fala assim, gente, ó, eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim, qual você quer primeiro? A boa é que o Senhor falou conosco, a ruim é que Ele mandou parar tudo, está tudo errado. Você fala, cara, eu vou largar esse louco aí, vou congregar do lado ali, que aquele pastor está mais certeiro do que ele está fazendo. Só que, para que um pastor faça isso, querido, e eu vivi isso 2 vezes já, eu vou te dizer uma coisa, precisa de um nível de entrega muito grande. Precisa de um nível de renúncia muito grande. Porque até então era o Senhor que tinha te mandado fazer, e era mesmo. Até então o que você estava fazendo era no formato do que o Senhor tinha mandado fazer, e era mesmo. Mas foi para aquele tempo, o tempo virou e já não é mais. E sabe, eu tenho ouvido o meu pastor dizer todas as semanas, dia após dia. Na verdade, o meu pastor é quase como eu, né? Nós temos uma palavra só, ele tem uma palavra só. Se você escutar ele pregar, ele vai pregar a mesma palavra durante 1 ano inteiro, uma temporada. Só que toda vez que você escutar, aquela palavra vai virar uma chavinha diferente dentro de você. Ela vem carregada com uma unção diferente, com uma ativação diferente. Sabe, nós não precisamos ter muita teologia, muita palavra, muita revelação nova. Na verdade, nós precisamos praticar aquilo que nós já temos de revelação. É como se o Senhor falasse para mim, cara, eu não preciso te ensinar a multiplicação, porque você não aprendeu a adição ainda. Aprende a somar, depois a gente multiplica. A gente aprende dia após dia, nós vamos vivendo, né, como obesos espirituais, cheios de teologia, cheios de revelação, e coisas boas, coisas dos céus, né, homens inspirados por Deus, que nos vêm e nos dão, né, toda uma carga. Eu brinco, eu falo que, por exemplo, o Luciano Subirá é dos extraordinários, né? Ele pega denário e converte em dólar. Você consegue? Eu não consigo, né? Então nós ouvimos, você passa 1 ano ouvindo o Luciano Subirá, pega lá a série dele que ele prega em Jerusalém, lá, 70 capítulos no YouTube lá, e fica, e vai ganhando conhecimento, mas o que você está fazendo com isso? O quanto isso tem afetado a sua vida, o quanto isso tem transformado a sua vida, o quanto tem mudado você, o quanto tem impactado você. Sabe por que nós precisamos entender isso, querido? Porque nós estamos chegando a um tempo, e eu quero ser profeta nessa noite. Há uma liberação dos céus vindo sobre este lugar, sobre essa cidade. Não é sobre uma placa, sobre um CNPJ. É sobre a cidade. Há um romper dos céus sendo estabelecido, querido. Você vai se surpreender com os próximos meses, não são anos. Há um evangelismo, não é de homens, há um evangelismo do céu sendo estabelecido. As igrejas, elas vão encher, e sabe, são templos novos para tempos novos, como o meu pastor profetizou há 2 anos atrás. As igrejas, elas vão encher de pessoas sedentas pela palavra, de pessoas famintas como esses órfãos e essas viúvas. E a resposta dos céus para a vida delas vai ser você. Agora vai ser você na medida em que você se entregar ao Senhor, querido. Você vai ser a resposta para os novos convertidos de amanhã, à medida que a sua entrega for proporcionalmente igual. E não tem problema, eu sempre digo aqui, semana após semana, nós temos a oportunidade e a escolha de sermos participantes ou espectadores daquilo que o Senhor está fazendo. Você pode escolher o seu lugar. Agora eu não quero ficar de fora, querido. Eu não quero ficar de fora. Eu quero ser nem que seja o garçom. Me dá uma beirinha aí, Senhor, né? Me dá uma beirinha.
Sabe, o Senhor está preparando, o Senhor vai fazer tudo novo de novo, querido. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e eu vou falar, essa nuvem já está aumentando. Eu estava dizendo para o pastor, essa semana eu estou meditando nessa palavra, e muitas coisas têm clareado dentro de mim, e muitas respostas que eu venho buscando há meses estão sendo estabelecidas dentro de mim. E não é porque eu sou bom, não é porque agora eu aprendi, né, a raiz da palavra no hebraico, não. É porque está sendo gerado algo dentro de mim dos céus, e eu vou comunicar para você, há um avivamento vindo sobre a igreja do Senhor. Há um avivamento a ser derramado, há um rompimento dos céus na igreja do Senhor nesses dias. E eu e você somos a resposta para essa geração. E eu vou te dizer uma coisa, querido, eu quero fazer um apelo, que você não seja negligente com isso, que você seja responsável com aquilo que o Senhor vai derramar. Que você se engaje, sabe, tire o seu tempo, querido. Eu faço um apelo para você, gaste tempo em oração e em palavra. Dedique-se à oração e à palavra. Se você precisar parar todos os outros afazeres, pare. Se você precisar parar, mas é o meu ministério de anos, eu só sei fazer isso, para. Vai ouvir o Senhor. Vai ouvir o Senhor. Mas e o ministério? Vai sobreviver, querido, né? A igreja sobrevive com ou sem a gente, a igreja do Senhor. Mas e o ministério do teclado? O teclado vai sobreviver com ou sem eu ali. Você entende? Nós somos parte de um projeto, nós não somos o projeto. Nós somos parte de algo muito maior, uma partícula ínfima daquilo que o Senhor está fazendo. Sabe, Elias, existem mais 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. Agora nós precisamos ter uma resposta correta. E para isso nós precisamos estar alinhados aos céus. Precisamos estar sintonizados na mesma página do Senhor, querido. E eu vou dizer uma coisa, sem tempo com Ele, sem relacionamento com Ele, você não vai compreender aquilo que Ele quer. Nós precisamos ser a resposta para uma geração. Nós precisamos ser, os discípulos que se responsabilizam. As Priscilas e os Áquilas aí. Pessoas que dão as suas vidas por Cristo. E eu vou dizer uma coisa, quando você encontrar prazer nisso, você vai se surpreender, querido. Talvez hoje para você seja pesado, você fala, olha, já foi 1h30, 2 horas de culto, eu não aguento mais, cara, não para de falar. Mas vai chegar um dia que você vai passar 4 horas, 5 horas, 6 horas de culto, você vai falar, uau, eu quero mais. Sabe, eu assisti o Luciano Subirá ministrar um seminário de finanças, que na verdade nem era um seminário, era uma palavra. Ele subiu para pregar sobre finanças na Flórida, em Miami. O culto durou 7 horas. Ninguém levantou para tomar uma água. Não é porque ele proibiu, é porque ninguém viu passar o tempo. Sabe, existe um momento em que a gente se desconecta do Cronos e se conecta no Senhor. Só que hoje nós vivemos lapsos disso. Hoje nós vivemos lapsos do sobrenatural e a gente não consegue tocar o sobrenatural porque o nosso carnal é muito forte e a gente vive de sombras de realidades espirituais, querido. Mas para estar alinhado àquilo que o Senhor vai fazer, nós precisamos nos conectar ao que o Senhor vai fazer. E eu vou dizer uma coisa, com carnalidade você não vai vivenciar sinais e maravilhas, poder do Espírito Santo. Porque é loucura. Eu disse aqui 3 semanas atrás, que eu estou atirando pedra na lua. Né? Eu até brinco, a minha irmã fala que de vez em quando ela fala assim, cuidado que vai vir aqueles homens de branco, né, com aquelas camisas que amarra atrás. Eu estou meio doido mesmo. Pode me chamar de doido, não tem problema. Mas eu estou doido por aquilo que o Senhor vai fazer, querido. E eu vou dizer uma coisa, se você tiver muita unção, você não vai entender. Eu estou precisando ficar doido. Eu vou te dizer uma coisa, a racionalidade, o racional, eu sou programador de computador, o racional me impediu por muitos anos de enxergar o Senhor.
O racional me impediu por muitos anos de entender a movimentação dos céus. O racional me impediu por muitos anos de enxergar o sobrenatural. E eu vou te dar um conselho, querido. Esqueça a tua cabeça por uns minutos. Quando você entrar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto, né, que ninguém te reconheça, nem a tua esposa te reconheça, de tão doido que você vai ficar lá. E você vai gerando o que? A sua identidade em Cristo. Céus e terra se alinhando para te destravar um propósito, para ativar uma chave dentro de você. Sabe, eu tenho orado. Você sabia que você tem uma chavinha dentro de você aí? Tem um botão ali, um on-off, uns vira assim de ligar, de apertar. Está aí dentro, né? Se o Bertelli estivesse aqui, ele ia começar a enxergar. O Bertelli, ele enxerga umas coisas, está mais doido que ele, está num nível mais avançado de loucura do que eu. Mas dentro de você tem uma chavinha. Às vezes vira assim, às vezes ele apertar. Só que a minha mão não entra aí. Eu não consigo ativar essa chavinha, eu não consigo virar essa chavinha em você. Mas o Espírito Santo que habita em você, vira essa chave. E a minha oração nesses dias é para que o Espírito Santo que habita em mim, ative o Espírito Santo que habita em você, e essa chave vire. Sabe, eu não quero que você venha para a igreja por vir, para gastar uma hora e meia aqui do seu tempo, precioso, né, para ouvir um rapaz de língua presa pregar. Mas eu quero destravar algo dentro de você que mude a sua vida para sempre. O meu encargo é virar a sua vida de ponta cabeça, querido, como eu virei a mim em 2010. De um pai, de um marido quase separado, de um pai de família falido, né, para um pastor. A minha avó tem 70 e... Bom, eu estou ruim para a idade esses dias, né? Tem 70 e um monte já, né? Quanto? 2? 8? 78, ainda bem que a minha irmã está ali. 8,2, minha avó está mais velha, gente. A minha avó, eu estou doido, estou falando que eu estou doido, eu já perdi a noção do tempo. A minha avó estava olhando para mim ontem e ela falava assim para mim, quem diria que você ia dar um pastor, hein? É verdade. E ela estava chorando. A minha avó é a pessoa mais crente que eu conheço, querido. Eu vou dar um desafio para você, seja meio crente que nem a minha avó. Se você quer uma boa medida para começar, para se espelhar, tenta na avó. E a vozinha olhava para mim ontem e falava, quem diria que você ia ser um pastor, meu filho? E eu falei, não, vó, eu sou fruto da sua oração. Eu sou uma semente que a senhora plantou muitos anos atrás. E ela plantou, porque quando eu tinha... Não fala de idade. 15, 16 anos ali, eu queria levar o meu tio para a balada. E ela falava, você pode ir, se você for na igreja comigo, pode levar ele para a balada. Eu tinha um acordo com ela. E mal sabia eu que eu estava entrando numa armadilha que ela estava armando para mim. E ela olha para mim hoje, ela fala, quem diria, meu filho, que você ia ser um pastor? Eu não diria. Nós estamos em 2019, eu estou te falando, em 2010 eu era um pai de família quase separado. Na verdade, a minha mulher, ela fingiu que ia largar de mim, ela não consegue. Mas ela esvaziou umas gavetas e foi para a casa da mãe. E aquilo já era parte do Senhor readequando a minha vida, 2009 para 2010. Eu tinha feito uma oração algum mês antes, tempinho antes, eu falei, Senhor, eu não vou ser só mais um crente, dessa vez nós vamos até o final. Aí ele falou, então tá bom, então agora vamos organizar a casa. E a minha mulher, que era muito mais crente que eu, querido. Quando ela viu aquilo acontecendo na minha vida, ela falou assim, mãe, o avião do Leandro vai cair. Porque uma chave foi virada dentro de mim. Ele está consertando tudo, mãe, ele já não faz mais aquelas coisas, ela conversando com a minha sogra. A primeira pessoa que liga é para a sogra, né? Ele já não faz mais aquelas coisas, já não briga mais comigo. Eu brigo com ele, ele fala, tá bom. E eu voltei consertando, me arrependendo, colocando as coisas no lugar, confessando os meus pecados, as minhas mazelas.
E sabe, foi tudo parte de um processo do Senhor. Por quê? Porque uma chave tinha sido virada dentro de mim. Num culto, numa noite de seminário. Em 5 minutos de palavra, uma chave foi virada dentro de mim. E eu tenho orado para que essa chave seja virada dentro de você, querido. Que as coisas sejam ordenadas dentro de você, sejam colocadas, alocadas no lugar. Que você não seja mais um religioso, eu nem sei se você é um religioso, talvez você nem seja. Mas que você seja um filho, conhecedor da sua devida identidade, do seu devido propósito, alinhado, estabelecido, arregimentado no exército de Yeshua. Alguém preparado para aquilo que está sendo estabelecido nos próximos meses, querido. Meses. Sabe, não dá tempo de terminar a pós-graduação, não dá tempo de... Não dá. Não faz plano para depois, não. É para esses dias. Você é a resposta dos céus para esses dias. Amém? Há um novo ciclo se estabelecendo na igreja do Senhor, querido. Há um aumento de medida. Você vai ver, você vai contemplar isso com os teus olhos nos próximos dias. E talvez você fale assim, não, mas e agora, o que nós vamos fazer? Célula, escola de líderes, né? Tudo aquilo que a gente fazia e a gente sabe fazer? Não, querido. Sabe o que você vai fazer? Vai dobrar o seu joelho, vai fechar os teus olhos, vai perguntar, Senhor, o que eu faço agora? E Ele vai falar, faz isso. Aí você faz. Aí você dobra o seu joelho e pergunta, e agora? Aí Ele fala. Porque Ele não tem por que falar a segunda se você não obedecer a primeira, querido. Mas eu vou dizer uma coisa, aquilo que nos trouxe até aqui não vai nos levar adiante. Então assim, largue as suas bagagens para o caminho aí. Largue as suas convicções. Resete. Gaste tempo. E os discípulos se retiraram. E eles faziam o quê? Se dedicaram, se devotaram à oração e ao ministério da palavra. Quer uma receita de bolo? Essa não falha, essa não muda, essa é atemporal. Se dedique ao ministério da oração e da palavra. Se dedique, gaste tempo ao ministério da oração e da palavra. Amém? Que o Senhor possa nos alinhar nesses dias, querido. Ou nós vamos ser relevantes, ou nós vamos ser descartáveis. Lembra lá a igreja do Apocalipse? Os mornos serão vomitados. Faz anos que eu digo a mesma coisa. O muro é do diabo, querido. Não fique em cima do muro. Sabe, fique louco. Deixa sua mulher pensar que vai cair o seu avião, que você vai morrer. Deixa sua família falar, cara, ficou doido, agora está crente, não fala mais nada com nada. Né? Deixa o mundo pensar que você está louco. O evangelho é para os loucos mesmo, querido. É loucura para os racionais. Não faz sentido. Como é que você pode acreditar em algo que você não vê, que você não palpa? Como é que você pode, né? Agora, é interessante que o cientista ele não acredita num Deus que ele não vê, mas acredita numa explosão. Há não sei quantos milhões de anos atrás. E que um macaco virou homem, né? Está mais fácil o homem virar macaco, gente. Talvez o mundo está indo na direção contrária. Mas sabe, você é a resposta do Senhor, querido. Não terceirize esse trabalho. Existe um processo. Você vem para o Senhor, né? Eu brinco, eu falo que o Senhor vai te recondicionar. Já viu recondicionar uma peça? Coloca ali, passa umas lixinhas, umas liminhas, arranca uns pedaços. Coloca um pedacinho novo, arranca um pedaço velho, faz uma soldinha.
Recondiciona, deixa novo. Né? O Senhor está te recondicionando aí. Você está na bancada. E eu vou falar uma coisa para você, você vai ter função. Não uma função que um homem está enxergando, né? Chega, querido, né? Você pode ser muito bom em uma coisa, às vezes eu posso até saber da sua condição, que você tem talento para aquilo, eu não vou te usurpar. Talvez isso tenha sido mal por muitos anos. Sabe, nós precisamos não repetir os mesmos erros, querido. Eu faço um apelo para você, né? Se converta. O que é conversão? Mudança de direção, querido. Nós viemos até aqui, não deu certo, muda a direção. Faça coisas diferentes para chegar num resultado diferente. Você não vai chegar em resultado diferente praticando as mesmas coisas, querido. Você não vai chegar num aumento de medidas gastando o mesmo tempo. Você não vai, né? Agora eu sou espiritual, se você não se importar e não gastar tempo em ler, em meditar nas Escrituras, em orar ao Senhor e se entregar e deixar Ele falar com você. Quanto tempo você gasta ouvindo ao Senhor? Porque a gente já está difícil gastar tempo falando para Ele. Agora, quanto tempo você para ouvir? Ouvir, quieto assim. Você precisa começar a gastar tempo com isso. E se você não crê que Ele fala com você, está aí um bom início para você ficar louco. Você vai precisar passar a crer. Você vai precisar começar a ouvir a Ele. Ele vai precisar começar a falar e colocar aí umas sementinhas dentro de você. Às vezes Ele vai falar, você vai achar que sua mulher falou com você. Às vezes Ele vai falar, você vai falar, não, foi minha cabeça. Às vezes você vai falar, não, veio de baixo. Mas é um treino. Daqui a pouco você vai estar ouvindo a doce e suave voz dele de longe. É só você calar todas as outras vozes que estão te impedindo de ouvir. Mas a igreja vai entrar num tempo novo, querido. E eu vou dizer uma coisa para você, aquele comigo, semigo, com ou sem você, a igreja vai entrar num tempo novo. O Senhor conta com você. Ele deseja que você se engaje, mas Ele não depende de você.